que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo, para mais uma vez vir falar de OVNIs, UFOs e de algumas coisas que realmente estão ligadas a este fenómeno. Em 1989, como eu referenciei no último vídeo, falei com vocês, falei de um senhor que é o Bob Lazar. Bob Lazar foi alguém que, segundo se consta, não é? E segundo as suas declarações, trabalhou na Área 51. Na Área 51 fica no Novo México, aqui, que é um estado que fica por baixo do estado do Arizona, do Nevada e do Arizona, que é onde está Las Vegas. Las Vegas está no Nevada. O Arizona é onde está o Grand Canyon. Eu estive lá. Penso que vocês viram alguns vídeos meus ou algumas fotos minhas dessa área. O que quero dizer com isto é o seguinte: Bob Lazar esteve a trabalhar aí para poder realmente compreender como é que esses reatores trabalhavam, os reatores dessas naves espaciais que tinham sido capturadas pelo governo americano de uma forma ou de outra, não é? Segundo ele, existiam cerca de 9 objetos voadores não identificados que ele tinha conseguido contar e, embora não tivesse cerca deles todos, ele só teve acesso realmente a um deles. Ele conseguiu um dia ver que eles eram na totalidade 9. Segundo Bob Lazar, ele disse que, segundo informações de um superior dele, alguns deles tinham sido encontrados através de escavações arqueológicas e outros através de estudos geológicos da costa terrestre. O que quer dizer o seguinte: estes objetos, alguns deles pelo menos, há centenas de milhares de anos que estavam subterrados, talvez até milhões de anos, que estavam debaixo de terra, em lugares que nós nem temos nem ideia, não é? Porque não foram declarados, não é? Uma coisa é certa, incrível. Por isso, desde há muito tempo que andamos a ser visitados por seres extraterrestres dos planetas, mesmo antes da espécie humana estar desenvolvida. Certamente eles têm vindo aqui a acompanhar talvez o desenvolvimento do planeta Terra na sua totalidade, não é? E não é só da humanidade por si mesmo, não é? Nós é que nos julgamos sempre que é por nós é que somos os importantes, mas não, certamente para estes seres talvez há outras espécies aqui no planeta Terra que talvez sejam bastante importantes para eles. Quem sabe o nível de desenvolvimento que algumas destas espécies estão a ter ou poderão vir a ter no futuro, ou qual a sua importância, o seu grau de relevância poderão ter neste planeta. Nós é que sempre pensamos que é por causa de nós. Nós somos o centro das atenções sempre. Primeiro éramos o centro do universo, depois começámos a ser o centro do sistema solar, depois compreendemos que não somos o centro de nada. Vivemos apenas numa perna de uma galáxia qualquer perdida no meio de um lugar qualquer do universo que ninguém sabe onde é que fica. Exatamente, porque ninguém sabe realmente qual é o ponto específico para poder dizer onde é que estamos. Podemos identificar as galáxias que estão à nossa volta e podemos ver outras galáxias, mas não sabemos de verdade onde é que estamos no universo, por acaso, se o universo tem princípio, meio e fim. Se tiver, que eu não acredito que tenha, da forma pelo menos com que alguns cientistas afirmam que tenham, que ele tenha começado em algum lugar, que é um Big Bang. Se há um Big Bang, houve um princípio, né? E é daí que tudo está a ir a inflatar e de alguma forma, vá lá, de alguma forma, como é que é dizer, como dizia Hubble, o universo está a inflatar, e então tudo está a afastar umas coisas das outras. Se isso aconteceu, deve ter visto um ponto onde tinha sido o ponto inicial. Porque é que ninguém descobre onde é que é esse ponto inicial, onde tudo começou? Onde é que aconteceu o Big Bang? De onde é que tudo veio? Isto é mais complexo do que aquilo que nos fazem parecer por vezes. Mas uma coisa é certa. Sem dúvida, quando pensamos na Área 51 e pensamos, afinal, o que é que se passa lá? A Área 51 é uma área de desenvolvimento de propulsão de veículos e de alguma forma de altas tecnologias avançadas, não só ao nível de propulsão de aviões, de foguetões e de outras coisas mais, mas também a nível de armamento. Naturalmente que o Estado americano, o governo americano, queira manter aquela área secreta,
não quer que nós tenhamos acesso a ela, não quer que ninguém tenha acesso a ela. Porque de alguma forma é lá que são desenvolvidos em grande parte, uma grande parte daquilo que nós conhecemos. Mas há outros lados do mundo. Eu acredito muitas vezes nisto. Eu penso que criou-se aquele ponto de referência como a Área 51 para as pessoas estarem com atenção àquele ponto, enquanto muitas das coisas que estão a ser realmente feitas acontecem noutros pontos completamente distintos, sem ser a Área 51. Na Área 51 mantém-se a atenção ali para que de alguma forma as pessoas não vão olhar aos outros lados. Porque talvez seja aquilo que realmente a Área 51 é. Não é mais do que um lugar para chamar a atenção das pessoas enquanto as verdadeiras descobertas e as verdadeiras, como é que é dizer, tecnologias avançadas que estão a ser estudadas, estão a acontecer noutros lugares da América. Mas como as pessoas pensam que é dali que vem, muitos dos governos internacionais e muitas das comunidades ligadas a estes fenómenos dos OVNIs e outras coisas mais, certamente será ali que focarão o seu objetivo e é para aquele lugar que estão focados, enquanto realmente o que está a acontecer acontece noutros lugares completamente distintos. Eu acredito nisto, ninguém me disse isto, mas eu, quando penso nisto, eu acredito que talvez a Área 51 não seja mais do que uma distração para os meios de comunicação social, para os governos internacionais, para os amigos e inimigos e todos os outros, não é? Uma coisa é certa, não é? Quando pensamos realmente que existem algumas destas naves com centenas de milhares de anos subterradas no nosso subsolo e que foram descobertas através de investigações feitas na crosta terrestre, através de sondas ou através de escavações arqueológicas, é realmente fantástico, não é? Se olharmos um pouco para a história de cada uma das civilizações que antes nos antecedeu, elas já falavam, todas elas falavam de seres de outros planetas. Chamavam-lhe deuses, chamavam-lhe outros nomes, mas uma coisa é certa. Todas as civilizações que existiram falaram delas. Olhem para a civilização suméria, falava dos deuses vindo em carruagens nas nuvens, a descerem dos céus através de carruagens voadoras. O que é que eram carruagens voadoras? O que é que eram esses carros voadores que eles falam? Não é só isso, vamos à antiga Grécia, o Monte do Olimpo, não é? Onde estava Apolo e todos os outros deuses que de alguma forma gerados por ele, não é? No Monte Sinai, por exemplo, durante a travessia do deserto de Moisés com o povo judeu, o que é que estava naquela montanha realmente que estrondava e fazia sons estrondosos e outras coisas mais, e aquilo relampejava e fumegava e outras coisas mais? Epá, o que eu quero dizer é o seguinte: se olharmos para as civilizações deste lado do mundo, para a civilização Inca, Azteca e Maia, encontramos também aí várias esculturas que nos realmente informam suficientemente sobre a existência desses seres terem sido visitados por entidades de outros lugares do universo, não é? Uma coisa é certa, aquilo que muitas vezes é ficção científica começa a ser ciência de facto. E algo aqui que eu quero falar sobre vocês, como por exemplo, há quem pense dentro da caixa, não é? Como se costuma dizer, há quem pense fora da caixa. Eu hoje venho-vos aqui pedir algo distinto. Quero que tirem as caixas todas daqui. Espero que abram a vossa mente a todas as possibilidades, sem condicionamentos ou restrições por algum conhecimento que vocês tenham. Imaginem o seguinte, isto segundo a minha própria forma de olhar para isto, não é? Nós atualmente já somos seres dependentes da tecnologia, brutalmente. Cada um de vocês aí desse lado sabe perfeitamente que se esquecermos do telefone em casa, se esquecermos do telemóvel ou do nosso smartphone, ou seja, do nosso telefone inteligente, nós já voltamos para trás, já nem conseguimos fazer nada se não tivermos o telefone na nossa mão. É quase como nos faltar um braço. Falta-nos algo que nós não sabemos já viver sem isso. Isto é um facto.
é um facto para todos nós. Eu não conseguia viver sem o meu telefone, ou sem o meu iPad, ou sem alguma das tecnologias que eu uso para poder trabalhar e poder desenvolver o meu trabalho, pá. Quer dizer, hoje já somos parte simbióticos, já somos quase que cibernéticos. Somos seres ligados à tecnologia mais do que nós às vezes somos capazes de acreditar ou pensar. Será que estes seres que como é que é dizer, que são capazes de atravessar estas distâncias, serão realmente seres vivos desses planetas ou serão robôs cibernéticos? Numa associação entre biologia e tecnologia, criarem elementos seres capazes de ultrapassarem distâncias e tempos que um ser normal não poderia. Quando olhamos para estas pessoas e pensamos, são seres extraterrestres, são seres de outros planetas, talvez não sejam seres de outros planetas, talvez sejam robôs altamente evoluídos ao ponto de parecerem seres vivos de outras partes do universo. Quem sabe até não sejam. Quem sabe realmente não existe nenhuma espécie com a capacidade de ultrapassar estas distâncias astronómicas entre uma estrela e outra, não é? E realmente mandarem nas suas naves seres propriamente desenvolvidos com as características necessárias para serem capazes de sobreviver a estas distâncias. Por isso, alguns dos seres que têm sido encontrados não terem sexualidade, não há órgãos reprodutores, segundo se consta naquilo que tem sido dito, ok? Não estou a querer criar nenhuma, como é que é dizer, intenção de dizer que realmente já estamos na posição de seres, já estamos a dominar. Mas, segundo se consta, alguns daqueles seres têm sido vistos, não é? Ou que foram encontrados em Roswell em 1947, no Novo México. Segundo se consta, eles não tinham órgãos sexuais. Não tinham extremidades por onde podiam fazer pipi, popó, pupu, o que é que seja. O que quer dizer é o seguinte: eles pareciam seres humanoides, sim senhor, mas eles não tinham qualquer orifício para poderem defecar, ou poderem urinar, ou poderem fazer qualquer outra descarga dos seus elementos. Eles tinham que se alimentar de alguma coisa. Segundo consta, ninguém viu neles órgãos reprodutores ou órgãos que pudessem de alguma forma fazer parte do seu corpo para poderem fazer essas necessidades. Quem sabe que se estes seres não são alimentados por uma energia que nós desconhecemos? Nós começámos a desenvolver tecnologicamente, primariamente através do vapor. Depois desenvolveu-se o diesel, a gasolina e outras coisas mais. O que é certo é que é o seguinte: certamente noutras partes do universo nem todas as espécies começaram da mesma forma que nós. Nem todos começaram pelo vapor e depois descobriram que existiam elementos que podiam ser combustíveis subterrados nos seus subsolos. Certamente começaram de uma forma completamente distinta que nós nem sabemos, nem podemos compreender. Em alguns destes planetas, certamente, pode haver até alguns elementos, como falava Bob Lazar, esse elemento 115 da tabela periódica que nós não temos no planeta Terra e que não conseguimos reproduzir, que, segundo se consta, só em 2016 foi conseguido reproduzir umas partículas dessa matéria que conseguiram estar estáveis unicamente por 3 milissegundos, o que é praticamente nada. Mas o que é certo é uma coisa, é que realmente essas matérias conseguiu realmente ser capaz de se materializar. Por isso, o elemento 115 da tabela periódica existe. Não o conseguimos ainda encontrar numa forma estável e não conseguimos de alguma forma fabricar ele, porque não temos o conhecimento tecnológico e avançado o suficiente para poder chegar a esses pontos. Segundo se constava, segundo a comunidade científica, a energia, como é que é dizer? A energia gravitacional era criada por partículas. Calculava-se que era através de partículas que se criava o poder de atração gravitacional, não é?
Bob Lazar veio dizer que no reator que ele estava a estudar em 1989, que afinal de contas não eram partículas, eram ondas, waves. Mas nessa altura foi contestado que não podia ser, o que é que ele estava a falar. Em 1989 ele veio com essa conversa que eram ondas magnéticas criadas através do reator gravitacional que existia dentro dessa nave que ele estava a estudar, não é? Desse reator que ele estava a estudar, não estava a estudar a nave na sua complexidade, ele estava unicamente a estudar o seu método de propulsão, que era, de alguma forma, um reator antigravitacional ou gravitacional. Ele era capaz de distorcer, de alguma forma, essa energia que nós conhecemos como gravidade. O que é certo é o seguinte, Bob Lazar veio dizer em 1989 que era através de ondas, não através de partículas. Não eram as partículas chamadas os gravitões, como lhe costumavam chamar os gravitons. Nada disso. Afinal de contas, a energia que é realmente realizada por um reator nuclear, por um reator gravitacional, é através de ondas magnéticas. Incrível que pareça, Bob Lazar estava certo. Só em 2016, ou seja, 28 anos depois, é que veio realmente a público dizer-se que, realmente os gravitões não existem, quer dizer, as partículas chamadas gravitões não passavam apenas de uma possibilidade teorética que realmente não tinha sentido. Vê-se saber através dos estudos de um certo número de ondas que realmente os gravitões não existiam. O que existiam eram realmente ondas gravitacionais e elas é que criavam o poder magnético de atração ou de atração. Segundo se consta, a gravidade, segundo nós conhecemos, é quanto maior é o corpo, maior é a sua capacidade de atração. E por isso, quanto maior é o planeta, maior é a sua atração gravitacional. O planeta maior que temos com maior capacidade gravitacional é o nosso planeta Júpiter. É ele que nos protege de alguma forma dos meteoritos e dos grandes meteoros e de alguma forma cometas e outras coisas mais que vinham na nossa direção se não fosse a capacidade gravitacional que o planeta tem de poder sugar tudo aquilo que podia afetar a vida no nosso planeta, não é? Mas o que eu vinha dizer com relação a estes OVNIs, a estes projetos, é o seguinte. Como eu há pouco falei, quem sabe se estes seres não são seres cibernéticos, seres de alguma forma desenvolvidos por essas civilizações destes planetas e que são mandados de alguma forma para poderem sobreviver a estas distâncias incríveis. Segundo se consta, nas naves onde eles estão não há alimentos. O que é que eles comem? Não há nada para beber, o que é que eles bebem? Afinal, do que é que eles... Qual é o alimento deles? Onde é que eles vão buscar energia para viver? Se atravessam grandes distâncias, tem que ter alguma coisa realmente para poder comer, beber, vestir e calçar, não é? Como nós estamos habituados, não é? Mas, como eu disse há pouco, vamos pensar um pouco fora da caixinha, ok? Esquecemos que existem caixinhas, vivemos num mundo sem caixas, ok? E então, nós olhamos para tudo segundo a nossa perspectiva, segundo a nossa própria experiência de vida, não é? Mas certamente o universo, o universo não se manifesta da maneira que nós talvez vejamos do nosso ponto de vista. Talvez existam outras formas de no universo as coisas acontecerem para além daquilo que nós compreendemos. Uma coisa é certa, essa área 51 tem sido realmente importante para desenvolver bastantes projetos, não é? Grandes tecnologias têm sido ali desenvolvidas. Olha, o GPS, por exemplo, né, que foi oferecido à humanidade pelo governo americano, já existia há mais de 50 anos quando nos foi oferecido. Era ele que permitia aos mísseis intercontinentais ser capaz de ser mandados para qualquer parte do mundo e chegar ao ponto que ele devia ter chegado através desse sistema do General Position System, que é o que nós conhecemos como GPS, ou seja,
Geral Posicionamento, Sistema de Posicionamento, não é? É o que o General Position System quer dizer, que é o GPS. Uma coisa é certa. Certamente, uma coisa realmente integrante também que nos faz pensar é o seguinte: muitos destes objetos, quando vêm do espaço, eles vão diretamente para a água. Eles não vêm para a Terra, vão diretamente para dentro da água. Talvez alguns destes seres sejam seres aquáticos. No planeta deles, eles vivam em ambientes aquáticos. E talvez não consigam sobreviver como nós vivemos acima da água. Quem sabe há tanta coisa aqui que realmente nós não compreendemos ainda. Há tanta coisa que está acima daquilo tudo que nós podemos ou temos a capacidade de compreender. Realmente ainda devemos estar um pouco cépticos em relação a muitas das afirmações que fazem sobre estes seres, não é? E devemos ter a mente aberta para todas as possibilidades em relação a eles, não é? Uma coisa é certa, quando pensamos que não estamos sós, isto realmente é extraordinário. Eu gostava imenso de poder estar na presença destes seres. Certamente, talvez para eles não sejamos mais do que formigas que eles estão a estudar. É como nós quando estudamos como é que é dizer, um ninho de formigas, não é? Nós vamos lá ver como é que elas funcionam, como é que elas trabalham, como é que elas se organizam a nível social. Porque, incrível que pareça, as formigas são super organizadas. Tem uma rainha, elas têm as trabalhadoras, as que vão pescar as sementes, têm as que cavam os túneis, têm as que ficam à porta a poder proteger as outras. Isto é incrível, mas uma coisa é certa. No reino das formigas existe uma rainha. Ela determina o que é que cada uma faz. É ela que põe os ovos, é ela que faz que existam mais formigas e, de alguma forma, ela deve ter algum poder sobre as outras, não é? Por isso ela é tão protegida dentro do ninho. Nem só nas formigas, mas também nas abelhas e noutros insetos que nós não conhecemos muito bem, nem compreendemos muito bem como é que funciona o sistema social deles. Que certamente existe. E têm certamente relações amorosas, certamente terão as suas formas de poder também se socializar. Todos os seres têm essa possibilidade, por isso existem interações sexuais entre eles e eles reproduzem-se, não é? Não é por acaso, não é? Existe o mosquito e a mosquita, certamente. Existe o pardal e a pardaloca. Existe, o que quer dizer é o seguinte: quando olhamos para estas coisas, devemos pensar o seguinte: todos nós, aqui mesmo no planeta Terra, à parte de nós, os seres humanos, vivem de alguma forma numa organização social que nós muitas vezes passamos ao lado sem tentar compreender. E talvez o que estes seres venham cá tentar compreender seja compreender como é que isto funciona, como é que funciona o sistema social de cada uma destas espécies, nem só a nossa. Embora a nossa seja mais relevante, talvez, por seja aquela que tem mais relevância no planeta Terra, segundo a nossa perspectiva, talvez segundo a perspectiva deles, há outras espécies que realmente tenham mais importância. Talvez os golfinhos, talvez as baleias, hein? Talvez outras espécies que nós nem conhecemos debaixo do mar. Existem milhões de espécies que nós ainda nem conseguimos descobrir, porque elas vivem no mar e o mar está em grande parte por descobrir ainda. Sabemos mais sobre a Lua e sobre outras partes do universo como sabemos sobre os nossos próprios oceanos, sobre os nossos próprios mares, sobre as nossas profundezas. E realmente algo aqui eu quero dizer. Às vezes pensamos que nós, ou tudo na vida, gira à volta daquilo que nós somos enquanto seres humanos e temos muitas vezes destruído muitos habitats de outras espécies para poder construir o nosso mundo, não é? Devíamos ter mais respeito por isso, sério mesmo. Por isso é que eu não gostaria que a espécie humana se pudesse ir mais longe em nível de números não da nossa espécie. Penso que já chegamos aos 8 bilhões, penso que já chega. Devíamos de alguma forma controlar um equilíbrio dentro da nossa sociedade. Mas uma coisa é certa, a tecnologia continua a desenvolver-se e estamos cada vez mais conectados à tecnologia e dependemos cada vez mais dela.
A inteligência artificial é uma das nossas próximas etapas que estamos a chegar a ela, não é? E de alguma forma aí compreendemos que talvez nós nascemos para ser talvez seres simbióticos, ou quer dizer metade de talvez, como é que é dizer, biológicos e outra metade de desenvolvimento científico. Elon Musk acredita nisso e por isso ele criou uma empresa que é o Neuralink, que está de alguma forma a criar possibilidades dentro dessa área. Ele está ao princípio a tentar, com o Neuralink, criar a possibilidade de pessoas que perderam a locomoção ou a possibilidade de se mover, como os paraplégicos, de poderem realmente poder voltar a entrar em contato com a sociedade novamente, não é? Através do cérebro, hoje já consegue fazer implantes que eles, com o pensamento, só conseguem mover outros objetos. É incrível, realmente. Este senhor Alan Musk, quando quer que ele meta as mãos, realmente transcende tudo aquilo que existia até o momento de ele ter aí posto a sua liderança. É bom que ele faça isso. Ele diz, já que não podemos parar este processo que é a inteligência artificial, pelo menos vamos criar condições para que nós, os seres humanos, possamos também daí tirar partido. E talvez criar conexões neurológicas a sistemas informáticos ou de sistemas de inteligência artificial que nos possam tornar muito maiores e muito melhores e muito mais sofisticados e muito mais evoluídos, com maiores capacidades a todos os níveis. É importante que não deixemos nada fora da equação. O que é certo é o seguinte: estes seres existem, estas naves estão no nosso planeta. É realmente algo aqui que nós devemos pensar sobre isto é o seguinte: seja qual for o país que tenha estas naves e estes objetos voadores não identificados, está na posição de tecnologia extraordinariamente avançada, acima de tudo aquilo que nós somos capazes de compreender ainda hoje. Aquele governo que for capaz, ou aquele país que for capaz de poder quebrar a barreira que nos separa entre nós e essa tecnologia, ficará sem dúvida milhares de anos à frente de qualquer outro dos seus inimigos ou dos seus outros países. Espero que seja a América, não é? Porque a América, se for a América, certamente virá beneficiar o mundo. Se for a China, será que vai beneficiar o mundo ou será que vai beneficiar a si mesma e conquistar o mundo inteiro e pôr-nos debaixo de um sistema comunista? Quem sabe? Quem são os países que estão realmente na possessão de estes veículos voadores com esta tecnologia realmente super avançada? Uma coisa é certa, segundo se consta e segundo Bob Lazar disse em 1989, pelo menos dentro daquilo que ele pôde ver, existiam 9. Segundo David Grush veio dizer, talvez existam muito mais do que 9. Talvez estejam distribuídos por várias instalações em várias partes do país e talvez não se saiba nada sobre elas. Uma coisa é certa, segundo se consta, existe aqui na América os chamados projetos fantasmas. Segundo alguém falou, não é? Claro, off record, como se costuma dizer, que aproximadamente cerca de 22 milhões de dólares são gastados diariamente nesse projeto. Se multiplicarmos 22 milhões por 365 dias, dá aproximadamente cerca de 8.030 mil milhões de dólares gastos anualmente na tentativa de poder fazer uma reversão de engenharia dentro dessas tecnologias. Isto só aqui dentro da América. E eu acredito que por esse orçamento ser gigantesco, talvez seja a América o primeiro país a ser capaz de quebrar esse quebra-cabeças, que é essa tecnologia super avançada, e poder trazer a nós realmente a sua utilidade e trazer todas as possibilidades que essa tecnologia pode realmente nos vir trazer a nível beneficial para todos, não é? Devemos, sem dúvida,
quando pensamos sobre isto, abrir nossa cabeça, a nossa forma de pensar o mundo e pensar tudo aquilo que nos rodeia. E devemos, sem dúvida, pensar outras possibilidades. Não devemos pensar, como eu disse há pouco, nem dentro nem fora da caixa. Devemos viver num mundo onde não existam caixas. Eu às vezes costumo dizer que eu sou um pouco assim. No meu mundo eu não vivo nem fora nem dentro da caixa. No meu mundo não há caixas nenhumas. Penso que nunca existiram. Talvez por isso eu seja quem sou. O que é certo é o seguinte. Aprendam a pensar um pouco vocês também sobre estas coisas. Explorem as possibilidades fora de todas as possibilidades que vocês já pensaram. Explorem tudo aquilo que possa parecer impossível ou mesmo algo do reino da fantasia ou da loucura. Porque talvez seja aí que esteja a realidade. Talvez esteja aí onde realmente esteja as respostas a muitas das coisas que nós não compreendemos. Segundo um dos cientistas mais famosos que existiu até hoje, disse que magia não era mais do que uma ciência que nós desconhecíamos. Realmente eu acredito nisso. Eu acredito que um dia teremos a capacidade de criar máquinas capazes de, naquele momento, criar qualquer objeto como uma varinha mágica e transformar tudo naquilo que nós quisermos. Porque isso não é assim tão impossível como parece, ok? Eu vou dizer porque não. Porque não é tão impossível como parece. O que é aquilo que nos rodeia? É matéria. São átomos. São átomos que podem ser transformados, podem ser adulterados, podem ser enriquecidos ou podem ser empobrecidos através da sua nuvem atómica e através disso criar novos elementos. A tabela periódica tem até o elemento mais pesado, segundo eu saiba, é o plutónio, com 238 massa atómica, e é depois enriquecido. Temos o urânio com 236, isto dentro da tabela periódica. Até lá existem 238 elementos. Quem sabe possamos criar elementos ainda mais pesados do que o plutónio, se conseguirmos agregar um núcleo mais forte com uma capacidade de poder ter uma nuvem atómica muito maior e poder suportar aí realmente radiações incríveis, capaz de criar energia que nós desconhecemos. Quem sabe podemos de alguma forma fazer uma máquina que seja capaz de controlar essa energia e seja capaz de controlar os eletrões e de alguma forma transformar ele naquilo que nós temos. E então a chamada alquimia, a capacidade de transformar o chumbo em ouro, é real. Porque afinal o que é transformar chumbo em ouro? É unicamente adicionar ou retirar a um átomo valor atómicos dentro da sua nuvem e dentro do seu núcleo, ser capaz de modificar o seu núcleo para trazer uma estabilidade entre a nuvem atómica e o núcleo do átomo, não é mais do que isso. E através dessa possibilidade de poder criar qualquer elemento que nós precisamos para transformar aquilo que quisermos à nossa volta. Podemos transformar tudo em ouro. Não é assim tão difícil como parece. Parece ser impossível ou parece ser caso de magia poder fazer isso, mas eu creio que no futuro isso é possível. Por isso, há uma lenda no sul da América que fala das cidades do ouro. Uma cidade feita completamente em ouro. Isso não é nada que seja impossível. É bastante possível. Esses elementos existem na natureza, formados ao acaso aqui e além, não é? Se nós pudermos ter a capacidade de desenvolver a nossa tecnologia a esse ponto, podemos transformar tudo em ouro, se quisermos. Em ouro, em platina, em prata, naquilo que mais gostarem. É incrível. Eu adoro tungstênio, por exemplo. É um metal extraordinariamente lindo. Eu tinha um relógio de tungstênio e adoro aquele relógio. O que eu quero dizer é o seguinte. Nada é impossível. A única limitação está na nossa imaginação. Se tivermos a capacidade de ter uma mente bastante fértil e com bastante capacidade de criação, podemos criar realmente tudo aquilo que hoje
ainda é impossível. Por tudo aquilo que hoje conhecemos à nossa volta, um dia também foi impossível. E hoje é realidade na vida de todos nós. O telemóvel, as televisões, os carros, os aviões e tudo mais que nós hoje temos nas nossas vidas, um dia também foi algo que era considerado impossível. O micro-ondas, olha, o micro-ondas não conseguir aquecer comida sem nada lá, sem ter ali nenhum fogo. Como é que isso é possível, não é? E isso existe nas nossas casas. Não é? Um frigorífico capaz de arrefecer os alimentos ali, ficarem congelados dentro da nossa própria casa. Pá, como é que é possível, não é? Tudo é possível. Imaginem, eu aqui a falar com vocês através desta distância incrível, através de bytes e bits, percebes? Epá, tudo é possível. Basta acreditar e basta ter a capacidade de nem só acreditar, mas fazer com que as coisas aconteçam. Acreditem e transformem o mundo à vossa volta. Criem novas coisas, travam novas possibilidades à vida. Eu acredito que um dia isto será lindo se nós não nos autodestruirmos até lá. Acredito que um dia aqui será realmente um paraíso autêntico. As tecnologias e a ciência vai desenvolver a um ponto que hoje nós nem temos a capacidade de sonhar sobre ela. E às vezes isso que me dói, quando penso que um dia morrerei, o que me dói é realmente saber que não poderei estar aqui para poder presenciar essas maravilhas da tecnologia e da ciência, do desenvolvimento do nosso conhecimento enquanto espécie humana, enquanto humanidade. Ok, malta. Hoje já fui bastante longe mais uma vez. Eu perco-me nestas conversas com vocês e fico aqui a falar como se todo mundo tivesse o mesmo tempo que eu tenho, não é? Acredito que eu não tenho assim tanto tempo como vocês pensam. Tenho muitas responsabilidades e tenho uma vida própria para além desta vida que venho aqui falar com vocês e destas coisas que venho falar com vocês. Venho falar com vocês porque gosto de partilhar um pouco daquilo que vai aqui dentro de mim e daquilo onde eu perco muito do meu tempo a pensar. Daquilo que eu penso quando vou para a cama. Aquilo que eu de alguma forma acredito, aquilo que me faz sonhar, aquilo que me faz pensar nas possibilidades todas que nos esperam no futuro. Ok, amigos e amigas, em todas as partes do mundo, onde quer que vocês estejam, para todos vocês, aqui deixo um grande abraço e até o próximo episódio destas Conversas com o Mundo. Bye bye.